Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aí nossa quarta aula, né, sobre pregação, e a meta é que você comece a pregar em 30 dias. Essa é a nossa meta aí. Eu espero em Deus que você consiga. Você já tem chamado para isso, está assistindo as nossas aulas aí, está vendo outros vídeos também, é muito bom, né? Eu sempre indico a vocês que assistam. Você que é pregador do Evangelho, assista tudo que é relacionado à pregação do Evangelho. Isso é muito bom, tá ok? E o Senhor colocou no meu coração, nesse mês de janeiro, está fazendo vídeos para vocês aí sobre pregação. Como pregar, como montar sermão, como desenvolver o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Eu sempre digo e repito, a questão do chamado é uma situação de Deus, é um propósito de Deus, é Deus que te chama, é Deus que te escolhe. Mas a gente está aqui para dar uma estrutura para vocês e ajudar vocês a se tornarem pregadores do Evangelho. Lembrando, irmãos, que é importante, tá passando um helicóptero aqui, é importante lembrar que de 20 anos para cá, ficou muito mais fácil para as pessoas pregarem o Evangelho. Ficou muito mais fácil. Por quê? Porque agora existe muito mais recursos, vídeos como esse, outros vídeos melhores do que esse. Existem cursos, né? Até mesmo se você pesquisar, você encontra cursos gratuitos, né? Pela internet. Então, assim, a facilidade de pregar o evangelho hoje, de aprender a pregar o evangelho hoje, é muito maior do que 20 anos atrás. Que às vezes tinha que ir numa biblioteca, só tinha uma Bíblia de estudo, né, que era a Bíblia Genebra. Não sei se alguém lembra dessa Bíblia. Era a Bíblia Genebra, que era a Bíblia de estudo que tinha. E aí depois que foi surgindo as outras Bíblias com mais recursos, né? A Bíblia da CPAD e outras Bíblias. Mas hoje você tem um aparelho celular nas tuas mãos, um clique que você dá aí, um nome que você digita aí, já sai para você aí uma série para você estar aprendendo e colocando em prática. Então, eu peço para você, valorize essa época, valorize essa geração. Uma geração em que você pode aprender muito gastando praticamente nada. É claro, se você quiser, eu quero entrar numa faculdade de teologia, eu quero aprender muito mais, isso vai ser muito mais interessante, muito mais importante para a tua vida. Mas se você não tem recursos, não tem condição de fazer aí uma faculdade de teologia, mas tem um chamado, tá vendo os irmãos pregando, tá vendo as pessoas fazendo a obra de Deus, e também você tem o desejo de fazer a obra de Deus, vem com a gente aí, ó, curso de graça aí, são aulas pequenas aí de 30 a 40 minutos aí, que você pode desenvolver aí o seu ministério, desenvolver aí o teu chamado, e eu tenho certeza que Deus ele é na tua vida e você pode crescer muito, você pode crescer muito, ok? Se esse vídeo, né, se essas aulas aí tá fazendo sentido para você, tem um sentido aí, compartilha. Compartilha com mais pessoas, compartilha aí no teu grupo do Facebook, compartilha aí no teu WhatsApp, passa aí, não, coloca lá no Instagram lá, coloca lá no seu WhatsApp, no Facebook, no Twitter, as pessoas vão nos achar aí pelo Facebook, vai nos achar também pelo YouTube, os vídeos, né? Eu ainda não estou colocando no Instagram, por ser vídeos longos, eu tô com a minha ideia aí colocar no Instagram mais as lives, né? A gente fazer as lives pelo Instagram e eu creio que vai ficar muito legal também, ok? Hoje nós vamos entrar na estrutura do sermão. Vamos estruturar. O que é uma estrutura? Pensa num edifício que vai ser construído. Então esse edifício que você vê nas avenidas, nas ruas de São Paulo aí, onde você mora, você vê que eles são bem altos. Mas o que mantém aquele prédio tão alto daquele jeito e ele não cai? É a estrutura. Então, sem a estrutura, né, Jesus disse isso, né? Ele falou que tinha um homem que construiu uma casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. O que construiu a casa na areia, quando veio o vento e bateu sobre aquela casa, derrubou a casa. Por quê? Porque a casa não tinha estrutura.
E o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio o vento, bateu sobre ela e a casa ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada, ela tinha uma estrutura. E a estrutura era a rocha. Então a rocha fortaleceu a casa para que a casa não viesse cair. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do sermão. Isso aí é para os pregadores. Vamos falar sobre a estrutura. Como que os pregadores conseguem pregar e eles não fogem do assunto? Como que eles conseguem... Como eles conseguem fazer isso? Como eles conseguem pregar, sei lá, uma mensagem de 50 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, e ele não sai daquilo que ele está falando, ele não foge do assunto. Como que é fugir do assunto? Vamos lá. Imagina você pregando sobre João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. E aí você está pregando lá sobre João capítulo 4, a mulher samaritana, e tem um texto que diz, né? Se você soubesse quem é que está te pedindo, você lhe pediria e ele te daria água viva. E aí você pega essa água e aí você transforma, leva lá para o Antigo Testamento e vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, porque lá também fala sobre água. Você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma situação não tem nada a ver com a outra situação. Então, quando você quando você estrutura o teu sermão, você não foge do assunto que você está falando. Você não corre desse assunto, você não se perde desse assunto. Porque senão você vai começar a falar tudo sobre água que tem na Bíblia e o assunto fica desconexo. Você está falando sobre o poço de Jacó, daqui a pouco você fala sobre a travessia do Mar Vermelho, daqui a pouco você fala do Rio Jordão que tinha água, daqui a pouco você fala lá sobre o Ismael que tinha um cântaro de água para ele, e aí fica um negócio desconexo. O que falta para muitos aí? Montar a estrutura do sermão, estruturar o seu sermão. Quando você estrutura o sermão, tudo vai fluir, tudo vai muito bem, tá bom? Então, para nós entendermos aí, 3 são as partes essenciais que formam a estrutura do sermão. Então, existem 3 partes aí que são essenciais. Existem outras coisas? Existe. Mas esse aqui é o básico, tá? Que você consegue fazer uma estrutura muito legal aí, tá? Que é a introdução, o plano e a conclusão. Então, é a introdução, o plano e a conclusão. Sempre vai ser assim. Sempre pensa num tripé. São 3 pés. Se te faltar um, os outros 2 caem. Então, a estrutura do sermão ela consiste em 3 pontos essenciais, 3 partes essenciais, que é a introdução, o plano e a conclusão. O que é a introdução, pessoal? A introdução é a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório, tá? É o ponto de contato. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você pega um pregador, ou a pessoa pega o microfone na mão, ela precisa ganhar um auditório em 15 segundos. Ele tem 15 segundos, exatamente 15 segundos, para ganhar um auditório. Dependendo do jeito que você falar, você ganha o auditório inteiro ou você perde o auditório inteiro. Como perder o auditório? As pessoas vão levantar e vão embora? Não, elas não vão levantar. Elas vão estar ali, vão estar olhando para você, mas você já perdeu a atenção dessa pessoa. A pessoa não consegue observar aquilo que você está falando. Por quê? Porque você não deu uma boa introdução, ok? Vale lembrar que a introdução ela precisa ser breve, tá? Seja breve, apropriada para o momento, interessante e simples. Então, quando você for pegar lá, for ministrar a palavra do Senhor, você tem oportunidade numa igreja, o irmão passou para você, você vai perguntar quanto tempo eu tenho e tal, e ele vai falar quanto tempo tem. Como você começa a pregar? Primeiro você vai saudar a igreja com a paz do Senhor. Saúdo, não é saldo, tá? É saúdo. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Você vai cumprimentar ali de acordo com o costume da igreja, né? Algumas igrejas têm outros costumes, não sauda com a paz do Senhor. Outros falam com a paz de Deus, outros falam com a graça e paz. Então, você vai saudar a igreja, você vai cumprimentar a igreja. Cumprimentou a igreja, agradeça ao convite, agradeça a oportunidade.
Quero agradecer ao pastor, à irmã do ciclo de oração, ao jovem que me convidou, ao pastor por me conceder a oportunidade de ministrar sobre esse púlpito. E você vai fazer seu agradecimento bem rápido mesmo, tá? E depois que você fez o seu agradecimento bem rápido, fala algo interessante. E o que é mais interessante do que isso aqui, ó? Deus tem uma palavra para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Deus tem uma palavra para você. E você seja bem simples. Eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias. Abram as Bíblias. Por que abrir a Bíblia? Porque às vezes tem gente que fala, eu não vou nem pedir para abrir a Bíblia. Então, as pessoas vão lá, você está falando um texto e a pessoa não sabe o que tem. Nós somos diferentes. O cristão, ele mostra o que está fazendo. O cristão, ele vive numa vida de transparência. As coisas são claras, as coisas são objetivas, as coisas estão à amostra. Então, quando você for ler um texto da Bíblia, peça para que a igreja também abra a Bíblia. Quando a igreja abrir a Bíblia, você espera, porque existem pessoas que têm facilidade de chegar lá, abriu, já caiu no texto. Outras pessoas têm mais dificuldade. Como você está de frente para essas pessoas, você vai ver e fala assim, algum irmão, ajuda aí, quem ainda não achou e tal. Nisso você já ganhou o auditório, você já se familiarizou com o ambiente, você sabe onde estão as coisas ali tem sua Bíblia, de repente do lado tem um copo, de repente do outro lado tem um vidro que você não pode esbarrar, tem que tomar muito cuidado. O espaço que você tem é no momento em que as pessoas estão abrindo a Bíblia Sagrada. Eles abriram a Bíblia Sagrada e enquanto eles estão abrindo, você ainda pode falar alguma coisa interessante, alguma coisa simples, alguma coisa apropriada para aquele momento. Estou muito feliz. Se é um congresso, um culto de jovens, fala que a estrutura está bonita, glorifica a Deus pelo apoio, né, pelo que as pessoas fizeram ali, pelo trabalho dos jovens, pelo trabalho das irmãs, pelo trabalho da equipe. Enquanto isso, a pessoa já abriu a Bíblia, e aí você vai ler o texto, você leu o texto, beleza. Algumas pessoas se colocam de pé, outras ficam sentadas, e isso não tem nada a ver com reverência, tá? Só para deixar bem claro aqui que reverência não é ficar de pé quando lê a Bíblia. Reverência é ter a Bíblia no coração, tá? É ter respeito pela Bíblia, estando ela aberta ou fechada. Então, reverência não é ficar de pé. Reverência é entender o que Deus quer falar através da palavra dele. Ok? Então, sempre tenha isso, tá? E outra coisa, a introdução, ela é a última coisa a ser feita quando você monta o sermão. Por quê? Porque ali é o agradecimento momentâneo, é a sua introdução. Então, você monta o seu sermão inteiro e aí depois você vai falar, como é que vai ser minha introdução? Como é que eu vou começar? Como é que vai ser o prefácio do meu livro? Então você vai fazer um prefácio, você vai fazer um agradecimento, e isso é a parte final, tá bom? Então tem a introdução, e depois da introdução existe o plano. O que é o plano? Dentro da estrutura do sermão, o plano é a parte principal. É a parte principal. Isso é o movimento do sermão. Então, quando você vai fazer algo, você precisa saber da onde você veio e para onde você vai. Então, é um ponto de partida. Então, isso aqui é o movimento do sermão. Eu vou começar do ponto A e vou terminar no ponto B. Eu vou começar no ponto 1 e vou terminar no ponto 10. Então, é o movimento do sermão. Tá ok? Isso é uma parte principal para quê? Para que quando você abrir a Bíblia Sagrada e você ler um texto lá que você vai ler, você não falar o assunto que era para falar por último, falar ele primeiro. Ou aquele que seria para ser o segundo, você deixar ele como primeiro plano. Então, o plano do sermão, ele é a parte principal. O que eu vou falar primeiro? O que eu vou falar depois? O que eu vou falar? Por exemplo, você tem 40 minutos para ministrar. Você pegou o microfone e o pastor falou, você tem 40 minutos para falar. Se o teu sermão ele tem 4 tópicos, você vai dividir esses 40 minutos em 4 tópicos. Cada tópico você vai falar em 10 minutos. Ok? Cada tópico você vai falar em 10 minutos. Dentro desses 4 tópicos, algum deles ele tem menos
eu vou dizer valor, mas não é valor, tá? Mas ele é menos interessante. Ele é menos interessante. Então você rouba um tempo dele ali, 1 minuto, 2 minutos dele. E aí você vai colocar na sua introdução. E tem o outro, você rouba ali mais 2 minutos de cada um. E aí, então, em vez de você fazer o seu sermão, que tem 40 minutos de mensagem, e você dividir 10 para cada um, você divide 8 minutos para cada um. Você divide 7 minutos para cada um. Por quê? Porque aí vai sobrar para você ali, ó, lá na frente, lá na sua introdução, vai sobrar ali uns 5 minutos para você falar, uns 3 minutos para você falar. E você vai sobrar também no final, e vai sobrar para você também no final, ali mais 3 a 5 minutos que você vai concluir o teu sermão, você vai fazer o apelo e você vai chamar as pessoas para um arrependimento, para Jesus, para uma oração e tal, e aí você consegue finalizar muito bem em cima do horário, dentro do horário, ok? Então o plano é a parte principal do sermão, ok? Tem a introdução, tem o plano, você já planejou o que vai fazer, tem a conclusão. Aqui o pregador deve apresentar o clímax da pregação. Então, você está pregando lá uma passagem, sei lá, Ismael e Agar, um exemplo, tá? Ismael e Agar. E o clímax aqui, a pegada do final desse sermão, o que, que é? A mulher está chorando, o menino está longe, Deus preparou a água para o menino, e aí é que tá. Deus preparando. Deus fazendo, o menino achando água, o menino bebendo, o menino não vai morrer. A Bíblia diz que o menino se tornou flecheiro. Então isso é o clímax do sermão. A mulher do fluxo de sangue, se eu totalmente tocar nas vestes, serei curada, tal. Qual é o clímax dessa aqui? Quando ela encontra com Jesus e Jesus fala: filha, você recebeu a tua salvação, ninguém vai te condenar, você está salva, tal, tal, tal. Esse é o clímax, que Jesus é aquele que cura, é aquele que perdoa, é aquele que chama de filho, e aí é o clímax do seu sermão. Então toda vez que você concluir um sermão, você precisa primeiro recapitular o que está falando, que você falou durante todo o sermão. Então, irmãos, como eu tratei aqui com vocês, na primeira aconteceu isso, na segunda aconteceu isso, na terceira aconteceu isso, na quarta aconteceu isso. Você vai falar sobre vai fazer uma narração em cima disso. Então, você precisa desses 40 minutos saber dividir, saber trabalhar. Por isso precisa de um plano. Você precisa trabalhar, porque você vai fazer o que? Uma narração. O que é uma narração? Um pequeno, meu irmão, pequeno testemunho. Sei lá, de 2 minutos. De 3 minutos, no máximo. Você vai conseguir fazer um testemunho que vai bater com aquela pregação que você fez. Batendo com aquela pregação, isso vai mexer no emocional do auditório. Vai mexer naquela vida que está perdida, achando que nada ia dar para ela. Que a vida não foi justa com ela, mas ela está vendo alguém que está ministrando a palavra de Deus, e ela deu um testemunho, e esse testemunho falou com ela, porque ela vai olhar para você, pregador, e vai dizer: poxa, se aconteceu com ela, se aconteceu com ele, também pode acontecer comigo. Então, a narração é importante. Depois, a persuasão. O que é a persuasão? Levar a pessoa a acreditar naquilo que você está falando. Por isso, você precisa ser preciso naquilo que você está ministrando. Você precisa ser preciso na Bíblia, tá ok? E depois que você concluiu, está chegando na conclusão aqui, no final da conclusão, você vai fazer um convite. Você que está fraco, você que precisa de uma oração, você que quer reconciliar com Cristo, você que quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, você que quer dar um passo de fé, vem aqui na frente. Eu vou pedir ao pastor que ore por você. Você dá honra ao pastor da igreja? Eu vou pedir ao pastor que ore por você. E tal, tem uma alma que aceitou a Jesus, tem outra alma que reconciliou, tem outra alma que precisava de uma oração, alguém que precisava de ser ministrado cura sobre a vida dele. Então isso aí é a conclusão do teu sermão. Então sempre tenha isso em mente, irmão. Sempre tenha isso em mente. Você precisa de montar a estrutura do teu sermão. Então precisa do quê? Introdução, o plano e a conclusão. Introdução, o plano e a conclusão. Fazendo isso, você não foge do assunto e o nome do Senhor, ele é glorificado através da tua vida. Ok? E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as classificações do sermão. Existem outros tipos de sermão, mas o principal que a gente usa aqui, os 3 principais, o top 3,
é o que mais usam aqui no Brasil, né? Pelo menos no Brasil é assim, eu não sei como é que é os outros países, mas aqui se usa 3 tipos de sermões. O primeiro é o sermão temático. O que é um sermão temático? Deduzido por um texto, mas ele é independente. Você pega um texto lá da Bíblia, você pega um texto, é um temático. Você vai pregar. Temático é aquele que você põe um tema, você põe um nome. Vamos pensar em filmes aí. Pensa num filme. Pensou? Então, esse filme, todo o enredo desse filme tem que correr baseado no nome do filme. Entendeu? Todo o enredo. Por exemplo, A Paixão de Cristo é o filme, A Paixão de Cristo. E aí, o que é a Paixão de Cristo? E aí, quando você vê todo o enredo daquele filme, você vai entender que ali realmente foi a Paixão de Cristo. Ah, sei lá, qualquer um outro filme aí que você pensar. Então, ele tem um nome, todo filme tem um nome. Então, isso é o temático, quando se dá um tema para o seu sermão. Por exemplo, o amor de Deus. Eu quero pregar nessa noite subordinado ao tema, o amor de Deus. Um exemplo, tá? E aí, qual é o texto que você vai deduzir? Qual é o texto que vai pegar como base? Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você já deu um tema. Qual foi o tema? O amor de Deus. Qual foi o texto que você deduziu para falar sobre isso? João, capítulo 3, versículo 16. Dentro disso, você vai poder passear agora. Agora você pode passear na Bíblia, porque ele é temático. Então você está falando sobre o amor de Deus. Você vai falar do amor de Deus sei lá, com Adão, o amor de Deus com Noé, o amor de Deus com Jó, o amor de Deus com Sansão, o amor de Deus com Davi, o amor de Deus com a mulher samaritana, Então você pode passear e mostrar o amor de Deus para o enfermo, o amor de Deus para o triste, o amor de Deus para o pobre, o amor de Deus para o rico, o amor de Deus para outras nações. Aí você vai falar do amor de Deus, aí você vai trilhar o sermão, vai fazer o plano do sermão baseado no amor de Deus, com dedução, com o texto que você leu em João capítulo 3, versículo de número 16. Então isso é o sermão temático. Então aí mais para frente, nas próximas aulas, eu vou estar explicando ponto a ponto de como você monta o sermão temático, tá ok? De ponto a ponto, como você faz, como você escreve, do jeito que você vai ter que fazer, e eu tenho certeza. E esse, irmãos, esse sermão temático é um sermão que muitas pessoas pregam. A maioria das pessoas pregam sermão temático. Eu me converti ouvindo um sermão temático, né? Um sermão temático simples de tudo, simples de tudo. A pessoa que falou de Jesus para mim, você via que ela tinha uma simplicidade em falar que era um absurdo. Me convenceu, me enganou, né? Então o sermão temático é muito bom. Então você sabe que o sermão temático, você deduz um texto, mas você pode passear pela Bíblia Sagrada dentro daquele tema que você deu, ok? Sermão textual é o próximo sermão, textual. O que é um sermão textual? O próprio texto, o tema, é o próprio texto. O tema do sermão textual é o próprio texto. Exemplo de sermão textual que você pode usar, claro, dentro desse que eu vou falar agora, você pode falar todos os 3 que eu vou falar aqui, tá bom? Mas esse é um exemplo que eu estou dando. Você vai pregar sobre João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Precisa eu sair, falar de outra ressurreição? Precisa eu sair, falar de alguma coisa do Antigo Testamento? Não. Por quê? Porque ele é textual. Ele é do assunto. O tema é o próprio texto. Qual é o texto? A cura do Lázaro, a ressurreição do Lázaro. Então você vai pregar em cima daquilo. E dentro desse sermão textual, você vai ter a introdução, você vai ter o plano e você vai ter a conclusão. Qual é a conclusão? Lázaro, sai para fora, desatai-o e deixai-o ir. Essa é a conclusão do seu sermão textual. Se o seu sermão ele é textual, você não pode falar nada fora do sermão.
Ele é textual, ele é textual, ok? O próximo sermão é o sermão expositivo. Eu gosto do sermão expositivo porque ele é mais aprofundado. Porém, o que acontece? Nos dias de hoje está muito mais difícil você pregar um sermão expositivo devido ao tempo que te passam, ao tempo que te dão para ministrar na igreja. Por exemplo, algumas igrejas te dão meia hora para você pregar. Outras te dão 40 minutos para você pregar. E dentro desse período é muito complicado, deixa eu ver se muda aqui. É muito complicado você, em 30, 40 minutos, trazer um sermão expositivo. Por quê? Porque o sermão expositivo ele faz a exposição completa do assunto que você vai ler. Entende? Então você vai se aprofundar. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo de sermão que você se aprofunda muito. Tal. Sei lá. Vamos de João de novo. João, que quando fala sobre o João o Batista, né? És tu o Messias? Ele não sou o Messias. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Tá, legal. Você está pregando sobre isso. Só que o seu sermão ele é expositivo. Então você vai ter que explicar quem é João Batista. Vai ter que explicar por que ele vem na mesma unção de Elias. Que ele não é o Elias. O que significa eu sou a voz do que clama no deserto? E aí você vai começar a explicar ponto a ponto, pegar história, passagens antigas, né, do Antigo Testamento, que tratou sobre essa profecia, quem é esse homem que está endireitando o caminho do Senhor, e aí você vai se aprofundar nesse negócio, nesse assunto. Tá? Por que ele batizava? Por que ele batizou Jesus? O que aconteceu? Em que momento a Bíblia diz que Jesus tinha que ser batizado? Por quê? E aí você vai entender por que ele morreu, por que arrancaram a cabeça dele. E aí você vai ter que expor. Você vai expor, você vai abrir o leque para as pessoas dentro do texto que você leu, só que o teu sermão ele é expositivo. Ele requer mais estudo, mais aprofundamento, você vai se aprofundar mais. Você vai muitas das vezes usar textos gregos, textos hebraicos, para que a pessoa entenda o que aquela palavra que o tradutor trouxe para o nosso país, o que aquela palavra quer dizer no original. Quando você entende o que aquela palavra diz no original, parece que vira a chave, muda o contexto histórico totalmente. Então você precisa se aprofundar muito mais dentro deste assunto, ok? Então são esses os 3 sermões que você pode trabalhar aí. Então, você vai começar a pregar 2 sermões que eu indico para você. O temático, que é um tema, tá? Por isso que quando acontece de ter algum congresso na igreja e o pregador fala, tá bom, e qual é o tema? Qual é o tema do congresso? Águas purificadoras, a unção, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E aí a pessoa vai falar um tema. E aí ele vai pregar em cima daquele, você vai pregar em cima daquele tema que a igreja passou para você. Fala, não, o tema é livre. O tema é livre, tá bom. Então eu posso pregar tanto temático como eu posso pregar textual. Se o tema é livre, também eu posso pregar expositivo. Depende muito do tempo que você tem para ministrar a palavra de Deus. Tá? Então, sempre monte seus sermões e mantenha o sermão expositivo, vai expondo. Como que você faz isso? Como é que você vai chegar nisso? Você monta o sermão temático. Legal, fiz um sermão com tema. Eu falei sobre tal assunto. Legal. Esse mesmo assunto, procura pregar ele como um texto. Usa agora esse texto que você pregou. Você começou o amor de Deus, João 3,16. Agora você vai usar ele como textual. Você vai pegar João capítulo 3 inteiro e você vai trabalhar dentro de João capítulo 3, porque ele é textual. Agora você vai pegar esse sermão que você usou o texto completo e agora você vai fazer uma exposição desse sermão. E aí você vai se aprofundar, vai falar de assuntos mais profundos em relação a João capítulo 3, ok? Então é basicamente isso que você precisa aprender hoje, tá? E na próxima aula vamos já estar falando sobre cada tópico de sermões aqui. Vou passar para vocês direitinho, eu vou ver se eu trago
um quadro aqui também e vou estar passando para vocês como montar a estrutura, como fazer, como ficar muito bem feito, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá? Então, anote tudo isso daqui. Amanhã, próxima aula, já pega papel, caneta, faz anotações. Aqui embaixo tem a questão de comentários, pode fazer perguntas. Tem alguma dúvida, pode fazer a pergunta, pode fazer também lá no Facebook, pode fazer também lá no Instagram. Eu respondo todo mundo que me pergunta, tá bom? Eu respondo todos e será uma bênção. Eu quero dizer algo aqui que o Senhor sempre colocou no meu coração, tá? Observa a igreja que você está congregando. Observa, sabe? Às vezes a igreja é muito legalzinha, é muito gostosinho, é muito bonitinho, mas às vezes você não tem oportunidade para pregar o evangelho. Se você tem um chamado, não fica sentado, não fica aí, eu vou ficar aqui parado porque um dia o homem vai me reconhecer. Eu vou dizer uma coisa para você, o homem não reconhece ninguém, tá? O homem não reconhece ninguém e todo mundo tem a igreja que quer. Então, se você tem um chamado de Deus, procura estar numa igreja que te dê oportunidade. Só que também se mostre interesse, tá? Se mostre interesse, porque o que acontece? Tem muita gente que não tem interesse. Ele não tem interesse em aprender, ele não tem interesse em crescer, ele não tem interesse em nada. E aí fica complicado, né? Fica complicado porque sem interesse, se você não mostra interesse para a direção não vai ter uma bola de cristal e entender que você quer fazer algo, tá? Mas eu estou dizendo aqui mais para aqueles que têm chamado, que sabem o que é pregação e tá ali parecendo um ventilador, sabe? Só observando para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Se você tem um chamado de Deus e você está na tua igreja, procura o teu pastor, fala, pastor, eu quero pregar o evangelho. Pastor, eu quero aprender o evangelho. Pastor, eu quero aprender a pregar o evangelho. Você pode me ensinar? Você pode me indicar quem possa me ensinar? Talvez o pastor não tenha competência de ensinar. E é muito comum isso. Às vezes o trabalho dele é pastorear e às vezes não é ensinar. Então, às vezes ele pode indicar você, vai tal fulano, eu confio, eu acredito, eu conheço o trabalho dele, ele pode te indicar, mas não fique parado, achando que está tudo bem. Não, Deus chamou para você se levantar, para você se colocar de pé, para você trabalhar na obra dele. Ok, pessoal? Foi esse o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã tem mais um vídeo para a glória de Deus e eu tenho certeza que você vai ser muito iluminado e o nome do Senhor será mais uma vez glorificado sobre a tua vida, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço.